Olá, tudo bem? Professor Alcides, e nós vamos falar hoje sobre um pouquinho de espelhos esféricos, tá? É um assunto também bastante legal, bastante importante, né? Afinal de contas, nós temos espelhos esféricos aí envolvendo o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, o tempo todo. Aqueles espelhos que tem ali em algumas padarias, supermercados, farmácia, né? Para ampliar o campo visual, né? O retrovisor do carro é um espelho convexo também, que ajuda a ampliar o campo visual. Tá? Você tem aqueles espelhos que as meninas usam para ampliar o rosto, para fazer detalhes da maquiagem, esse tipo de coisa. Então nós temos várias aplicações aí para os espelhos esféricos, beleza? Vamos lá, segue comigo aí na telinha. Vamos lá na telinha? Pois bem, olha aí que imagem bonita essa daí, né? De uma esferazinha espelhada, tá? Bom, como eu disse para vocês, os nossos espelhos esféricos, eles apresentam várias aplicações, tá? Nem todos são relativos, ou melhor, necessariamente esféricos, tá? Alguns são espelhos parabólicos, mas a ideia, no final, acaba sendo quase a mesma, tá? Aqui, por exemplo, eu tenho um espelho, né, utilizado, um espelho côncavo, mais precisamente, utilizado como fogão solar. Os raios do sol chegam até o espelho, concentram aqui na panela para provocar o aquecimento do alimento. O retrovisor do carro, como eu tinha dito, né, ele é um espelho convexo que tem a função de ampliar o campo visual. Alguns telescópios, eles utilizam também, né, esse tipo de espelho, né, para focalizar a imagem, né, são espelhos, são sistemas refletores que dão uma qualidade melhor de imagem. E aqui eu tenho o nosso amigo sapinho, né, olhando para um espelho côncavo, né, com uma imagem ampliada. E é esse que normalmente as pessoas utilizam, né, para fazer limpeza de pele, retoque de maquiagem, esse tipo de coisa. Observar aí alguns detalhes importantes, beleza? Vamos lá mais um pouquinho. Tá? Bom, se é um espelho esférico, lógico, a ideia é que ele saia de uma esfera. E é bem isso mesmo, gente. A gente faz um corte, né, e tem ali uma calota. E aí a gente faz o polimento dessa calota pelo lado de dentro e pelo lado de fora. Pelo lado de dentro eu produzo um espelho côncavo, pelo lado de fora um espelho convexo, né? Mas é mais ou menos a ideia da concha, né? Lembra a concha lá? Vamos fazer de conta que isso aqui é o cabinho da concha, né? Aqui eu junto, do lado de fora eu espalho, tá? Aqui eu junto as coisas, tá? E do lado de fora eu espalho. Então a ideia é essa, o espelho côncavo é aquele que junta, o espelho convexo é aquele que espalha. Isso já te ajuda um pouquinho a entender alguns processos. Nós não vamos ficar o tempo inteiro desenhando uma calotinha para vocês. A gente vai usar uma simplificação, tá? E eu preciso de algumas coisas importantes nessa simplificação. Por exemplo, a representação do nosso espelho esférico, tá vendo? Olha, eu represento ele de lado, tá? A gente não olha o espelho necessariamente de frente, tudo bem? A gente olha o espelho de lado, tá? Então, não sei se vocês conseguem ver alguma imagem aí, por exemplo, a imagem da câmera que eu estou usando para fazer o filme, tá? A gente usa esse espelho de lado, tá? Claro que você não está vendo a imagem, né? Não está voltada para mim. Ô, cabeça de bagre. Agora sim, tá? Então, aqui eu tenho, por exemplo, um espelho côncavo. A gente não trabalha com ele olhando de frente, a gente trabalha com ele olhando de lado, né? Observe, né, que a imagem que ele produz, ela é ligeiramente maior que o meu dedo real aqui, né? Nessas condições, tudo bem? E a gente trabalha com ele olhando, então, de lado, tá? Que é o que tem aí na imagem para vocês, beleza? Pois bem, coisas importantes. Centro de curvatura, vértice. A distância do centro de curvatura ao vértice corresponde ao raio de curvatura daquela superfície esférica, tá?
Esse raio de curvatura que eu indiquei aqui e essa outra linha pontilhada, a gente chama de eixo secundário. Eixo principal é o que contém o centro de curvatura e o vértice, tá? Observem também que toda linha que passar pelo centro de curvatura, toda linha reta, ela é perpendicular à superfície do espelho. Eu estou mostrando que a luz está vindo da esquerda. Aí esses risquinhos aqui é para mostrar que ali é o lado de trás do espelho. Tá? Então essa seria uma representação do espelho côncavo. E você vai ver em determinados momentos uma representação mais simples ainda, tá? Né? Um risquinho assim na vertical, tá? Entorta uma pontinha para cá, uma pontinha para lá, né? Diz que aqui atrás do espelho é uma representação do espelho côncavo, bastante simples, tá? No caso do espelho convexo, mesma situação, né? Pontos importantes: vértice, centro de curvatura. A diferença é que no espelho convexo, o centro de curvatura ficou do lado de trás do espelho, mas ele continua tendo o eixo secundário, o eixo principal, a distância do vértice ao centro de curvatura corresponde ao raio de curvatura, não mudou nada. E a representação simples pode ser a mesma, uma retinha, entorta uma pontinha, entorta a outra, e aqui você diz que é ao lado de trás do espelho, tá? Então essa seria uma representação simples de um espelho convexo, tudo bem? Propriedade importante dos espelhos esféricos é a propriedade, né, do centro de curvatura. Todo raio de luz que atinge o espelho esférico apontando para o centro de curvatura é refletido sobre si mesmo. Tomar um golinho de água aqui. Eu disse para vocês num outro momento o seguinte, né, que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Ora, se toda linha que passar pelo centro e chega na superfície é perpendicular à superfície, essa linha é uma linha normal. Como o ângulo de incidência e de reflexão é medido a partir da normal, significa que, neste caso, o ângulo de incidência, que é igual ao de reflexão, é zero, que eles estão sendo medidos a partir da normal. Se eles estão em cima da normal, o ângulo é zero. Por isso que ele bate e volta sobre ele mesmo, tá? Para o espelho convexo é a mesma coisa. A diferença é que o raio de luz que está chegando não passa em cima do centro. Ele vai encontrar o espelho antes. Mas como ele está nesta direção que contém o centro, ele está em cima da reta normal. Portanto, bate e volta. Aqui também o ângulo de incidência é igual ao de reflexão e vale zero. Tudo bem? Entenderam a ideia? Legal. Condições de nitidez de Gauss. A ideia da condição de nitidez de Gauss é o seguinte, tá? Ó, o desenho vai ficar esquisito, tá? Então não interessa que você tenha aqui um espelho, né, gigantesco, enorme, tá? A parte nítida dele, ela vai ficar dentro de uma faixa inferior a 10 graus. É dentro desta região que você vai ver a imagem com nitidez. Os raios de luz devem estar paralelos ou bem próximo do eixo, não saiu aqui, principal, tá? Que é esse eixo aqui, que passa pelo centro de curvatura, tá? Que é esse eixo que passa pelo centro de curvatura e pelo vértice. Então, os raios devem estar próximos a eles ou paralelos a ele. Tá? Aí eu consigo uma imagem com uma boa nitidez, tá? Sem nenhuma aberração óptica ali. Tá? Vamos lá. Foco principal. Aqui eu vou usar um artifício, aqui, uma artimanha. Tá? Usei aqui uma esfera, tudo bem? E eu vou considerar que daqui até aqui eu tenho um espelho. Daqui até aqui eu tenho um espelho esférico. Tirei um pedaço dessa esfera, tá? Esse do lado de cá, este do lado de cá, vai ser o espelho côncavo, esse do lado de cá vai ser o espelho convexo.
Raios que chegarem paralelos ao eixo principal vão bater no espelho e vão refletir. E eles vão passar por um ponto que a gente vai chamar de foco. Então, o foco fica entre o centro de curvatura e o vértice. Mais precisamente, no meio do caminho. A distância focal é a metade do raio de curvatura. E um outro detalhe importante. Os raios que estão saindo, se concentram nesse ponto aqui. Os raios que estão saindo definem a imagem. Como essa imagem está formada na frente do espelho, eu posso dizer que o foco do espelho côncavo é um ponto-imagem real. Efetivamente, a imagem está aqui, né, na frente do espelho. É aquela imagem que eu posso projetar, beleza? Do outro lado, vou botar o vértice lá, os raios chegam paralelos, bate, né, naquela parte de trás da concha. Ao invés de juntar os raios, o que ele vai fazer? Espalhar. E eles espalham como se estivessem saindo desta posição. Eu tive que prolongar para achar aqui o foco. Né? Para achar aqui esse ponto, eu tive que prolongar para achar o foco. Tá? Neste caso, o foco também é metade do raio, só que agora ele está do lado de trás do espelho. E estando do lado de trás do espelho, ele é um foco virtual. Então, o espelho convexo, o foco dele é um ponto-imagem virtual. Fica atrás do espelho. Entendido até aqui? Posso passar a régua nisso? Beleza? Pois bem, mais um pouquinho, tá? Alguns raios notáveis que a gente vai falar daqui a pouquinho são importantes para vocês. Eu estou colocando aqui uma linha pontilhada, né, passando pelo centro e indo na superfície. Essa linha pontilhada é a nossa normal. Deixa eu achar minha canetinha. Essa daqui é a nossa normal. É só para mostrar para vocês a ideia de que o ângulo de incidência O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Sempre, não interessa qual é a superfície, tá? Ó, a partir da normal, este daqui é o ângulo de reflexão, a partir da normal, este é o ângulo de incidência, tá? Não interessa, tá, gente? Qual é a forma? Essa lei vale sempre, tá? Vamos lá. Alguns raios importantes, que a gente chama de raios notáveis. Em algum material vai aparecer como propriedades, tá? Mas a ideia é bastante simples, tudo bem? A gente tem aqui, né, o nosso espelho, tá? As bordas aqui do nosso espelho. Ficou um pouquinho apagado esse meu espelho aqui, né? Mas acho que dá para ver. Olha lá, raio de luz que vier paralelo ao eixo principal vai refletir passando pelo foco. Raio de luz que vem paralelo ao eixo principal reflete passando pelo foco. No caso do espelho convexo, esse daqui é o côncavo, no caso do espelho convexo, o foco está atrás do espelho, então ele não passa em cima do foco, como é o caso do espelho côncavo. Ele vai refletir numa direção que contém esse foco. Tudo bem? Princípio da reversibilidade, né? Aqui o espelho côncavo, né? E aqui o espelho convexo. Princípio da reversibilidade. Se vem paralelo, sai pelo foco. Se vem na direção do foco, vai bater no espelho e sair paralelo. Princípio da reversibilidade, tá? Então, vamos relembrar. Vem paralelo, sai pelo foco. Vem pelo foco, sai paralelo. Tudo bem? Aqui, aquela propriedade do centro de curvatura, né? Vem passando pelo centro de curvatura ou vem na direção do centro de curvatura, né? Aqui o nosso espelho côncavo, aqui o nosso espelho convexo, ele vai bater e voltar sobre ele mesmo. Ele bate e volta sobre ele mesmo. Então, vamos repetir tudo. Vem paralelo, sai pelo foco. Vem pelo foco, sai paralelo. Entra pelo C, sai pelo C. Tudo bem? E, por fim,
a gente vai ver os raios que chegam no vértice do espelho, tanto do nosso espelho côncavo quanto no espelho convexo, tá? O raio bateu no espelho e ele vai refletir. Se ele bateu no vértice, gente, o eixo principal agora é a nossa normal. E o ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo de reflexão. E como é que eu acho isso? Assim, eu pego um ponto qualquer, calculo aí a distância, ou meço com uma reguinha a distância entre, né, o eixo principal e o raio de luz. Refaço esta distância do lado de baixo, tá? E marco o pontinho por onde tem que passar o raio refletido, beleza? Aí eu consigo, com tranquilidade, né, fazer com que o ângulo de incidência fique igual ao ângulo de reflexão. Tudo bem? Então, são esses 4 raios notáveis. Vamos falar de novo? Vem paralelo, sai pelo foco. Vem pelo foco, sai paralelo. Entra pelo C, sai pelo C. Tudo bem? Beleza até aqui? Tá? Faltou esse. Chega no vértice, reflete simetricamente em relação ao eixo principal. Tá? Aqui a musiquinha não vai ficar legal. Entenderam, galera? Então, deixa eu voltar aqui para mim, a imagem. Tá? Espero que vocês tenham entendido. Na nossa próxima aula, nós vamos juntar estas informações, nós vamos juntar esses raios notáveis e vamos mostrar a formação das imagens para vocês verem aonde as imagens vão se formar, quando ela é real, quando ela é virtual. Mas isso é para a próxima aula, tá? Beleza? Valeu, galera. Um abração para vocês. Até mais. Tchau, tchau.